Boa noite a todos, irmãos e irmãs. Graça e paz. Estão me ouvindo bem atrás? Tudo ok? Glória a Deus. Eu quero agradecer mais uma vez. Eu quero agradecer mais uma vez o convite para estar ministrando aqui na Assembleia de Deus Madureira. Vocês não têm noção como eu me sinto honrado por isso. E a responsabilidade de estar aqui. Amém a todos os pastores que estão presentes também. E eu gostaria já de dizer que eu tenho certeza que o que já foi dito aqui, durante a palavra que nós vamos estar lendo, é só uma confirmação do que já foi lido. Quando eu não tive nenhuma dúvida, não que eu tenha, mas tem palavras que o Senhor me traz paz, que aquela palavra vai nela e é isso. Portanto, irmãos, com a graça do Senhor Deus, eu quero estar orando antes de ler o texto. Gostaria de estar orando, amém? Pai, na tua infinita misericórdia e graça, suplica ao Senhor que, como já foi ministrado orações e a oração também sobre mim, eu oro também pela tua igreja, para que a tua igreja possa estar atenta à tua palavra, pois é a tua palavra guardada no nosso coração, na terra boa, que ela vai produzir fruto. E nós sabemos, Senhor, que a fé vem por ouvir a palavra do Senhor. Portanto, Pai, que a nossa mente esteja cativa e obediente à voz do Espírito Santo, e toda distração, perturbação, opressão e obsessão seja completamente retirada deste meio, e que só haja espaço para a tua voz no nosso meio, e assim o Senhor seja glorificado, porque vidas serão renovadas em teu nome. Amém? Eu gostaria de abrir então Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 11. Amém? E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei rede. Diga comigo: sobre a tua palavra. Com fé, sobre a tua palavra, lançaremos as redes. E fazendo assim, colheram grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. Podem se assentar. Meditando sobre esse texto, onde nasceu essa pregação, foi numa noite depois de sair de uma libertação no domingo, às 23h55,
Eu fui para minha casa e minha filha começou a puxar conversa comigo, tem 15 anos. E ela fez uma pergunta muito interessante: papai, eu convivo com muitos jovens e eu percebo que a maioria nunca teve uma experiência com Deus. Elas estão tendo experiências dentro da igreja, com a igreja, mas eu não percebo experiências com Deus. E eu até mesmo gostaria de saber o que é experiência com Deus, porque eu preciso entender isso melhor. E essa conversa com a minha filha foi até às 2:30 da manhã. Porque ela vê, eu sempre estou orando em libertações toda semana. Ela vê coisas acontecendo. E naquele momento então eu falei para minha filha, cheguei para ela e mostrei o testemunho de um homem de Deus, muito conhecido no Brasil. Canta. Um homem que quando abre a boca, muitas pessoas choram, muitas pessoas se emocionam com as músicas dele, são tocadas. E quando perguntam para ele: você tem experiências sobrenaturais com Deus? Ele disse: não, eu não sinto arrepios, eu não vejo anjos, eu não tenho visões, eu não flutuo, mas eu vivo pela fé. A minha vida é viver pela fé no que Jesus diz e nele, no que Ele é. Essa é a minha experiência sobrenatural. E o tema da minha pregação é vivendo pela fé sobre a tua palavra. Eu vi uma frase de uma moça dizendo o seguinte: eu me tornei ateia porque eu cansei de falar com Deus e só ter o silêncio dele. Eu refletindo sobre isso, percebi que a maioria não entendeu ainda que o Senhor Jesus Cristo, Ele costuma falar muito ali no silêncio, mas nós gostamos muito de falar, e temos pouco tempo hoje para ficar em silêncio com Deus. O Senhor não fala da maneira que nós achamos que devemos que Ele fale conosco. Pelo contrário, o Senhor usa meios hoje, e o meio que Ele usa mais eficaz para que nós não venhamos a ter nenhum tipo de dúvida é por meio da sua palavra. E isso está em Hebreus capítulo 1, versículo 1, não precisa abrir, que eu vou voltar para o texto e vou fazer a pregação expositiva do texto. Mas vai dizendo assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho. O que a Bíblia Sagrada diz? Que Deus hoje fala através de quem? Do seu Filho. E aonde está escrito os ensinos do Filho do Senhor? Na palavra. É na palavra. É nessa palavra que é o livro mais vendido no mundo e é o livro menos lido em proporção de venda. É o livro que é mais aberto em Salmo 91, como se isso trouxesse medo para Satanás. E eu quero contar isso e vou entrar no texto. Lembro de uma diaconisa que tinha saído do espiritismo, da Umbanda. E foram 6 meses de acompanhamento, libertação e cura da alma. Cura interior mesmo, de emoções, de traumas. E bem no começo eu pedi a ela, falei para ela, ela falou: pastor, eu estou sentindo muita opressão hoje. E ela tem a que nós chamamos de visão aberta, ela consegue perceber, ter sensibilidade quando alguém está debaixo de opressão, e ela também. Pelo menos quando ela tinha, nós oramos para que o Senhor fechasse isso e somente abrisse a visão dela, se fosse a respeito por ordem dele. Mas ela estava trabalhando e ela falou: pastor, o que eu faço? Eu falei: ore o Salmo 91. Você vai orar, você não vai ler. Isso aqui não é assim que funciona. Só que ela não lia a Bíblia. E ela leu a Bíblia da forma que eu disse para ela. Chama Lectio Divina. Você lê e ora. E ela lia e ela usava o Salmo 91 falando para ela.
não deu 2 minutos, ela me liga desesperada, em opressão, e falando: pastor, eu estou passando muito mal, me ajuda, me ajuda. Ela estava quase desmaiando dentro da empresa Viva Voz, e eu comecei a orar por ela, e eu comecei a repreender aquele mal que estava oprimindo ela, porque o mal estava perdendo a vida dela, porque ela aprofundou muito e fez muitas consagrações, e já estavam tentando chamar o SAMU, até que ela se acalmou, voltou ao normal. Ela fechou a Bíblia, e ela confessou dizendo o seguinte: eu fiquei com trauma do Salmo 91, pastor, eu confesso, eu não abri mais o Salmo 91. Depois de 6 meses, eu fiz ela orar de novo. E ela ficava tremendo, porque ela fala: esse salmo não é natural, é sobrenatural. Porque ela creu e orou a palavra como sendo um salmo, que é a palavra de Deus, e aquilo aconteceu nela. O poder das trevas foram abalados na vida dela, quando ela orou o Salmo 91. A palavra de Deus, ela tem sido para alguns somente contos, mas para aqueles que são filhos de Deus, é a única regra de fé e prática. Portanto, eu volto para o texto e nós vamos começar a exposição do texto. Acompanhe comigo o versículo 1. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Diga comigo: a verdadeira fé vem a ouvir a palavra de Deus. Observe que aquelas pessoas estavam indo em multidão aonde Jesus estava. E eu quero já dizer que nós podemos não ser salvos por uma denominação, mas um salvo deseja estar numa igreja. Você não entendeu? Você pode não ser salvo por uma instituição, mas um salvo deseja estar numa comunidade. Um salvo deseja estar no meio dos salvos. Por isso que não existe igreja solo. Não. A comunidade cristã e o cristianismo é no nós, não é no eu. É um engano de Satanás. E eu faço uma pergunta: por que você está aqui na igreja hoje? Bom, se a sua resposta for como está nesse versículo: para ouvir a palavra de Deus. Porque esse deve ser o motivo para você estar aqui na igreja. Ouvir Deus falar com você, para que haja mudança, para que haja transformação, metamorfose, ou metania, metanoia, mudança de mentalidade. Só acontece quando você ouve a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus, na etimologia da palavra, lógico, algumas traduções vão dizer guardar, é obedecer. Porque tenho que ouvir a palavra de Deus sendo ministrada, pastor. Pois a fé vem de que forma? Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não é a minha opinião. Não são histórias que eu conto aqui que vai mudar. Eu posso dar testemunho. Quando nós estamos ministrando a palavra de Jesus Cristo, é ela que vai mudar a vida nossa. Deus não tem compromisso com a minha palavra, Deus tem compromisso com a palavra dele. A minha opinião não serve para nada. O testemunho que glorifica a Cristo muda a tua vida, ajuda, fortalece a tua fé. Porque se eu estou dizendo que é um testemunho, que eu estou testemunhando a Cristo, então você sabe que é Cristo que está fazendo. Pastor, por que não sinto nada? Respondo: porque quem não ouve, não sente. Porque a fé vem por ouvir a palavra. E você não sente nada porque você não ouve a Deus. E Deus fala por meio da palavra dele. Certa vez perguntaram para um pastor: pastor, eu não estou ouvindo a Deus. Ele diz: leia a Bíblia. Não, é sério, pastor, eu queria ouvir a voz de Deus. Então leia a Bíblia em voz alta. Porque Deus hoje fala pela sua palavra. Não estou dizendo, não estou afirmando que Deus não usa pessoas para trazer consolo, edificação e exortação. É claro que isso acontece.
É claro que Deus usa alguém. Ontem eu estava num culto, num lar às 11 horas da manhã, e depois tive um culto às 19 horas. No culto no lar, a minha esposa estava conversando com uma moça, a que nos recebeu, uma jovem. E eu estava montando um som na parte de fora. E naquele momento, eu tinha duas palavras preparadas ali para ministrar. Mas quando eu já cheguei, eu senti de ministrar uma palavra específica. Eu ministrei a palavra, quando chego no final, a minha esposa chamou a moça e falou: você escutou o que ele disse? Você percebeu que não foi ele? Você percebeu que eu não falei com meu esposo em nenhum momento depois da nossa conversa? E você percebeu que tudo que foi falado, só faltou falar o seu nome? Ela falou: sim, e eu fiquei assustada. Então foi o Espírito de Deus, que ama você e que me trouxe aqui para falar direto com você. É isso que Deus faz na palavra ministrada. Mas pastor, eu venho na igreja, eu escuto até louvores em casa, mas a fé não vem por estar na igreja, e nem ouvir louvores, exceto louvores que cantam as Escrituras. A fé vem por ouvir a palavra de Deus e obedecê-la. Não é você escutar o louvor, não basta eu cantar hinos que são bíblicos e eu não coloco aquilo em prática. Tiago vai nos dizer: não se enganem a si mesmos, vocês estão mentindo para si, uma vez que você ouve e não coloca essa palavra em prática. Continuando o texto. Estava ele junto ao lago de Genezaré. Esse lago é o mesmo, é chamado lago, mas uma hora ele é chamado Mar da Galileia, outra hora é chamado do lar de Tiberíades. É o mesmo lugar, ok? É o mesmo. Isso está em João capítulo 6, versículo 1, 21, versículo 1, vai confirmar isso. É o mesmo lugar. É um mar grande. É um lago grande. Por isso é chamado de mar, mas não é um mar. O lago de Genezaré é a principal fonte de água doce em Israel, e para muitos pescadores daquela época era a única fonte de renda. Como aqui para muitos tem só uma fonte de renda, naquela época para eles era a única fonte de renda. E no texto aqui vai dizer assim, que a multidão estava ali o apertando. E aqui vai nos dizer o seguinte: diga comigo, quem quer ouvir a palavra de Deus, sempre dá um jeito. Irmãos, vemos aqui este povo escutando a palavra na beira de um lago. Aqui não tinha cadeira, não tinha guarda-sol, não tinha ninguém preocupado com o almoço. Aqui em Genezaré tinha um povo que queria comer o pão da vida. Ali não tinha celular, ali não tinha Bíblia na mão. Ali tinha um povo que ficava horas e dias aos pés de Jesus. Por isso que Jesus, lá em Lucas 4,4 vai dizer: não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Versículo 2: e viu quem? Jesus. E viu Jesus estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Diga comigo: Jesus sempre está de olho em nós. Veja, o texto começa dizendo: e viu Jesus estar 2 barcos juntos. É interessante perceber que, em lugar de uma pesca marítima ou de grandes lagos, existem vários barcos, mas Jesus intencionalmente foi no barco daqueles que Jesus tinha algo para dizer, tinha uma história para construir. Tinham muitos barcos naquele lago, mas Jesus foi direto no barco de quem? De Pedro. Daqueles que Jesus quer ter uma história, daqueles que Jesus quer construir uma história e mudar a sua história. Jesus estava ali propositalmente naquele barco. Jesus sempre está de olho em nós, nos momentos mais difíceis, e nós vamos observar isso. Diga comigo: Jesus sempre sabe o que está acontecendo conosco.
Veja o que está aí. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Jesus então chega, olha para os barcos e observa o que estava acontecendo com eles. Jesus então escolhe ali pregar em cima daquele barco. Primeiro, que nós já podemos observar antes, é só de você imaginar o texto, que Jesus olhou e Jesus viu além daquilo que estava ali. Jesus se importou com as dificuldades, com as limitações e frustrações e perdas que os futuros apóstolos dele tiveram à noite. E assim acontece conosco. Porém, precisamos entender que Jesus, na grande maioria das vezes, Ele irá nos incentivar a continuar a pesca, enquanto nós ficamos esperando o peixe na mesa. Como diz o pastor Sidney, o apóstolo Pedro coloca a sandália, se veste, levanta e saia. Existe a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Não jogue para Deus aquilo que é a sua responsabilidade. E não queira fazer aquilo que é da responsabilidade de Deus. É por isso que muitas vezes não dá certo. Ele não irá pescar em nosso lugar. Ele irá nos incentivar a perseverar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga comigo, Jesus está por perto. Jesus está perto. Mas estamos distraídos. Veja que os pescadores estavam lavando as redes. É uma expressão preparando, secando, consertando. Eles faziam isso toda vez que vinham de uma pesca a noite inteira. Eles deixavam tudo pronto para à noite voltar e pescar novamente. O Senhor Jesus sempre está dando um jeito de pregar para nós. Somos nós que estamos distraídos com as redes da vida. Mas o que Jesus faz? Nós vamos ver isso aqui no versículo 3. Lembra de Marta? O que Jesus disse para Marta? Lá em Lucas 10, 41, 42. Marta, Marta, estás ansiosa com muitas coisas. Ansiosa aqui é distraída também com muitas coisas. Podemos usar isso. Mas uma só coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor parte dela, não vai ser tirada. É ficar na minha presença e ouvir a minha palavra. Quem está entendendo? Que bom. Versículo 3. E entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. O barco já tinha ancorado. Ele fala, coloca um pouco mais para lá para mim, por favor. Eu fico imaginando Jesus chegar assim, né? Tipo, já chega entrando. Entra na casa de Zaqueu, entra no barco de Pedro, coloca lá. Não sei o que Pedro pensou, mas tipo, obedeceu. Assentando-se, o que está escrito no teu texto? Ensinava do barco a multidão. Veja, a primeira coisa que nós vemos aqui, Jesus, quando quer falar com um povo que não conhece a palavra de Deus, e entenda isso, serve para evangelismo. Jesus se coloca num nível, se coloca olho no olho. Ele se assentou, tirou a formalidade, deixou mais pessoal. Tem pessoas que você precisa sentar, você precisa olhar olho no olho, você precisa estar num ambiente onde ela, na casa dela talvez, num ambiente onde ela está mais propícia a ouvir. Muitas vezes nós queremos evangelizar uma pessoa que está correndo, não adianta. Jesus sabia o exato momento de pegar Pedro pelo anzol. Agora eu vou falar aqui com ele, porque ele está abatido, ele está desanimado, frustrado, ele está sem recurso, tem que prover para a família, a hora é agora. Jesus era intencional, irmãos. E nós queremos enfiar Jesus a goela abaixo, não é assim não. Jesus foi intencional com a samaritana. Temos que orar ao Senhor e pedir para Ele, mostra, Senhor, para quem que eu devo chegar e me assentar com essa pessoa e levar as boas notícias. Nas sinagogas era comum a leitura dos pergaminhos serem feitas em pé, mas Jesus, ao sentar-se no barco, demonstra mais proximidade.
acessibilidade ao ensinar com menos formalidade. Jesus nos ensina aqui, e veja que o texto está dizendo, ensinava no barco a multidão. Mas eu pergunto, ele foi lá para ensinar a multidão, ele foi intencional, ele poderia ter escolhido outro lugar, mas ele vai, propositalmente escolhe subir no barco de Pedro e fala para ficar lá na frente. Por quê? Pedro estava trabalhando, Deus interrompe, Jesus interrompe ele, deixa, você está muito distraído, deixa eu parar isso aqui, porque eu quero que você ouça a palavra também. Cuidado com as distrações na igreja, porque tem horas que o Senhor Deus está falando e você está conversando. Deixa para conversar depois. Fala para o seu irmão assim, agora não, meu filho, Deus está falando comigo. Então Jesus fala, pega o barco para Pedro parar de mexer na rede. E Pedro então teve que ficar lá escutando Jesus. Sim ou não? Ah, claro. Jesus nos ensina aqui que antes dele desafiar Pedro a lançar as redes, primeiro ele vai ativar a fé dele, que depois daquela pesca horrorosa, que não teve nada, ele precisava incentivá-lo a continuar. Então antes de você tentar fazer alguma coisa, primeiro você precisa alimentar a tua fé, para você voltar a fazer. Precisa recuar as redes, e deixar Jesus falar com você, o que eu fiz de errado? O que eu tenho que melhorar? O que eu preciso fazer? Mas muitos de nós somos teimosos, e queremos sempre fazer do nosso jeito. Entenda uma coisa, Jesus pode, e faz isso, e foi o que ele fez, voltar para o mesmo lugar, mas é debaixo da ordem dele. Antes Pedro foi na força do seu braço e no seu conhecimento, mas aqui agora Pedro vai debaixo da palavra de Jesus, e nós vamos ver isso. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Primeiro ouça a pregação, depois viva pela fé. Veja que Romanos 10:17 diz isso. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão, que é Pedro, volta ao mar, ao alto mar, e lançai as vossas redes para pescar. Ele está dizendo o seguinte, você vai lá para águas mais profundas, em outras versões vai dizer isso, lance as redes para a pesca. O interessante disso aqui que nós vamos ver, a primeira coisa que Jesus pede a ele, vai para águas mais profundas. João capítulo 14, 21 diz, aquele que tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus sempre vai nos provar naquilo que nós achamos que já somos doutores. Jesus sempre vai te provar naquilo que você sempre vai dizer, mas já fiz isso várias vezes. Quando você lê Tiago capítulo 4, versículo 2, ali até 6, você vai perceber que pedis e não recebeis, porque vocês não pedem primeiro. Segundo, depois vocês pedem mal. E aí quando vocês pedem para o orgulho de vocês. E aí quando você vê o contexto que termina o texto, vai dizer o seguinte, olha, humilhai-vos, afligi-vos, lamentai, transforma a alegria em choro, em lágrimas, e o Senhor vos atenderá. Veja, o Senhor, nós começamos, mas o Senhor Deus espera nós chegarmos lá na nossa humilhação, numa situação que eu vou olhar, eu já fiz de tudo o que eu podia fazer e não está dando certo. Foi o que aconteceu com Pedro. Falou, agora é a hora de eu entrar, agora é a hora de Jesus entrar. Posso continuar? Veja, aqueles que obedecem os mandamentos. Na segunda parte do texto está dizendo, lançai as vossas redes para pescar. Depois Jesus, ele ensinou, pregou, Pedro ficou escutando a pregação e olhou para tudo aquilo que Jesus estava dizendo. Ele faz um desafio de fé a Pedro. Eu fico imaginando o Pedro olhando para João
para André, no caso o irmão dele. Falou, é sério isso? Mas justo agora que acabamos de arrumar as redes para pescar à noite, já estávamos terminando. Mas algo na pregação de Jesus despertou a fé de Pedro. E isso é o que o versículo 5 vai dizer. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, olha, eu escutei tua pregação, bacana. O senhor é diferente, isso aqui é por minha conta. Mas nós não apanhamos nada. Eu acho que só o olhar de Jesus assim, tipo, olhando para ele, tá bom, sobre a tua palavra lançarei a rede. O que está faltando hoje para nós, e nós vamos meditar isso, é entender isso. A fé não é sentimento, a fé é razão. Isso está no dicionário Aurélio. Isso está na origem da palavra, que a fé é convicção. Não é porque você não vê que não existe. Fiz a simulação esses dias com jovens. Peguei um controle de televisão e abri a câmera do celular e comecei a apertar o controle no olho de todo mundo. Vocês estão vendo a luz? Vocês estão vendo a luz? Vocês estão vendo a luz? Não estão. Vocês são cegos? Não. Mas agora olha aqui com a câmera. E colocava a câmera e apertava a luz. E aí todos eles viam a luz piscando. Eu falei, não é porque vocês não estão vendo que não existe a luz. Não é porque nós não vemos que não existe. Porque a fé é a certeza, a convicção de coisas que não se veem, mas que se esperam. E baseado em que? Na palavra de Cristo. Se Ele disse que é o caminho, a verdade e a vida, então eu creio nele. Se Ele disse que Ele vai voltar, eu estou esperando porque eu creio nele. Porque eu creio no caráter de Cristo. Ele não pode mentir. Uma coisa é a promessa que Jesus fez na Bíblia Sagrada, e a promessa está no singular, que resume todas as promessas dele, está em 1 João 2,25, que diz, e a promessa é esta, a vida eterna. Mas eu sei que nessa caminhada é o que Jesus falou, vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então eu tenho que naquele momento, por isso que a fé de muitos estão esmorecendo, porque não tem nenhuma palavra dentro dela. E aí quando vai ver o Espírito Santo, que palavra que vai levantar dentro de você? Se você não tem versículos decorados dentro de você, você não precisa saber onde está o texto, mas você precisa ter o texto dentro de você. Você não precisa saber se está lá em João e tal. O importante é você ter a palavra dentro de você. Jesus disse que se eu conhecer a verdade vai me libertar. Jesus disse que Ele é o pão da vida. E você precisa, e eu e você precisamos crer na palavra dele e lançarmos as nossas redes. Não tem como construir a fé cristã se você não crê no que ele disse. Seria filosofia. Não, cristianismo é estilo de vida. Nós vivemos por uma fé racional, porque fideísmo é uma fé que é construída. Não. A fé cristã é obedecer o que Jesus disse e amar o que Ele disse. Vou continuar. Diga glória a Deus. Versículo 5. E respondeu Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a sua palavra lançarei a rede. Um dos motivos da pesca à noite, nesse contexto, era evitar a concorrência, a disputa entre pescadores, um dos motivos. Mas também há algumas espécies de peixe, as quais, se tinha intenção de pescar, eram mais ativas à noite, e podiam ser pescadas com águas mais rasas. Então, era mais fácil pescar. Agora, o que Jesus pede para Pedro, ele faz o mais difícil. Ele fala, vai para alto mar. É interessante, ele fala, não fala assim, vai até ali não. Vai lá no meio, no mais profundo e lança a rede. Mas como é que eu vou pescar peixe com rede em água profunda? Os irmãos estão entendendo?
Porque Jesus está falando, você é o pescador profissional, mas o peixe, quem manda nele sou eu. Então eu mando ele subir, mando ele descer, mando ele até pular dentro do barco. Jesus está desafiando aquilo que nós somos teimosos, muitas vezes especialistas. Eu já orei, pastor, eu já jejuei, pastor. Então chora. Então jejua 3 vezes mais. Agora começa a chorar. Você já chorou muito? Não, então chora mais e persevera. Aí talvez, às vezes você já fez isso tudo, aí está precisando mudar você. Aí talvez o problema é você que precisa mudar. O problema não está com Cristo, jamais. O problema está em nós. Mas Pedro, depois que ouviu a palavra, a fé dele foi ativada e ele obedeceu, ele se humilhou. Eu sei que eu sou pescador profissional, dono da empresa, mas ele está mandando eu fazer, eu vou obedecer. Eu não estou entendendo nada, mas vamos. É nesse momento que nós temos muito que aprender. Diga comigo, sempre temos uma resposta pronta ou uma desculpa. Será que os pastores já passaram por isso ou não? Respondendo, disse-lhe: mestre, eu sei que o Senhor está cheio de boas intenções, mas o pescador profissional sou eu. Mas Senhor, eu já fiz isso. Mas pastor, eu já tentei, eu já orei. Tudo que o Senhor já pediu para fazer, eu já fiz. Você nunca faz tudo, porque sempre tem alguém que faz muito mais do que você. Vai estudar John Hyde, que orou 30 dias trancado num quarto. 30 dias. Tem alguém aqui que já orou 30 dias trancado num quarto? Direto, sem sair. Ele é chamado apóstolo da oração. Todo santo dia ele ganhou almas. E era assim, chegou um ponto que ele orava tanto, que segundo a biografia dele, o coração dele foi inclinando para o lado direito. Ele deitava no chão e chorava, e chorava, e chorava. Sempre tem alguém que ora mais do que nós. Sempre tem alguém que faz melhor do que nós. E eu quero te dizer, sempre dá para fazer mais para Jesus. É no desânimo, diga comigo, é no desânimo que Jesus vai pedir para lançar as redes. Veja que o texto está dizendo no versículo 5: havendo trabalhado toda noite. O que mais escuto é: pastor, estou sem força, pastor, estou desanimado, pastor, já fiz de tudo. E eu digo, a vida cristã é pela fé. O meu justo viverá pela fé. Sabe por que você está sem força? A resposta é muito simples, mas na prática ela é bem difícil. É vida diária com Deus. Não dá para viver de fé só vindo no culto uma vez por semana. Não dá para alimentar a fé, deixa eu dizer para os músicos e para todos aqui, só servindo. Garçom precisa comer também. E precisa ficar sentado para ouvir a palavra. Não dá para viver uma fé que você só fala e você não ouve. Josué Brandão, os irmãos conhecem? Pregador extraordinário, sim ou não? Assembleano, uma igreja de 3.000 membros. Certa vez ele estava orando. E ele já disse que já orou 8 horas, 6 horas de joelho, tal. Glória a Deus por isso. Quem tem essas experiências, quem já orou muito tempo, isso é muito bom. Mas ele fala assim com amor, porque ele se humilha nisso. Ele falou, teve um dia que eu fui lá, orei 2 horas. E aí eu falando com Deus, falando, eu termino na oração e eu chego 2 horas, eu falei 2 horas, irmãos. Rasguei meu coração, falei um monte de coisa. E aí chego no final da oração, falei, Senhor, muito obrigado. Até mais tarde. Ele levanta. E quando ele dá 2 passos, ele escuta a voz, a locução interior dizendo, sem educação. Ele falou, Senhor, sem educação. É assim que você trata alguém quando vem na sua casa? Você fica falando 2 horas e não deixa essa pessoa falar?
O que está acontecendo hoje é que nós achamos que o Senhor virou ouvidoria. Você só fala e não fica quieto, por isso que você está mal, porque você precisa ficar em silêncio. As orações mais ouvidas pelo Senhor são as orações que nascem da alma. E veja bem, ficar em silêncio é muito melhor. Ouvir a Deus falar, porque quando Ele fala, Ele vai direto na veia. Ele já dá a receita que eu tenho que fazer. Por que você não ouve a Deus? Porque você não fica quieto, você não tem tempo mais para Deus. Então o livro de Hernandes Dias Lopes que diz, ocupados demais para orar. Sabe o que eu escutei, pastor, esses dias? Eu falei sério, orientando uma família, vocês trabalham demais, muito, vocês precisam separar um tempo para ficar quieto. Mas pastor, se eu ficar 10 minutos, 15 minutos quieto, sem fazer nada, eu durmo. Então você está doente, porque não é possível, você está morrendo. Está certo que tem gente que fica no culto e dorme, mas fica lá, pelo menos Jesus está no Getsemane, você está lá na vigília, não tem problema. Aprenda a ficar quieto na oração. John Hyde, às vezes ficava 1 hora sem falar nada com Jesus, de repente ele só falava assim, Jesus. Quem está entendendo a palavra? Glória a Deus, caminhando para o final. É uma promessa. A fé é viver sobre a palavra de Deus. Sobre a tua palavra lançarei a rede. A fé se apoia na palavra de Deus, que é digna de toda confiança. Preste atenção nisso, olhem para mim, preste atenção nisso. A fé se apoia na palavra de Jesus Cristo, que é digna de toda confiança. Jesus é digno de toda confiança, sim ou não? Então você tem que entender o seguinte, sobre a tua palavra eu vou obedecer. Martinho Lutero dizia o seguinte, todas as vezes que eu estou mal, primeira coisa que eu faço, eu não tomo decisão nenhuma, eu vou para a palavra. O que ela me diz para fazer eu faço, porque eu não confio em mim. Eu não confio em mim, eu não confio no que eu estou sentindo, porque o meu coração me engana. Os meus sentimentos enganam, mas a palavra não. Mateus 24, 35 diz, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Quando apoiamos a nossa fé na palavra de Deus, estamos confiando no caráter de Deus, que não pode mentir. Em Hebreus 6,18 vai dizer que uma das coisas que é impossível, veja, por meio de 2 coisas imutáveis, uma delas é que é impossível Deus mentir. Hebreus 6,18. Números 23:19 vai dizer o quê? Deus nem é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A nossa fé precisa estar alinhada com a pessoa do nosso Deus, que é imutável. Não é Deus que vai mudar, é eu que tenho que mudar e adaptar ao Evangelho. O Evangelho não vai mudar. Mas o que está acontecendo hoje? Pega o Evangelho, coloca um pouquinho aqui de autoajuda, um pouquinho de liberalismo e vamos tacar para o povo. Você só vai ter um monte de gente doente, que não consegue saciar, que não consegue ver pela fé. Toda hora só dá dor de cabeça. Porque o que o Senhor espera de nós, e Paulo sofreu com isso em Gálatas, eu sofro dores de parto até que Cristo seja gerado em vós. Mas como que vai gerar Cristo se não ouvir a palavra de Cristo? Hebreus 13:8, a minha filha está aprendendo a ler. O primeiro texto que ela leu, depois que ela aprendeu a ler com forma, foi esse versículo. Ela pegou o papelzinho, na oportunidade dela diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ele não muda. E é por isso que eu tenho que confiar nele, porque eu mudo a minha forma de pensar. Você muda ou não? Nós já mudamos a nossa forma de pensar ou não? Mas Jesus não. Então nós precisamos confiar naquele que não muda, naquele que é imutável. Uma frase de Nicodemos que eu gosto muito, ele diz, o grande desafio da espiritualidade é você continuar crente, sem sentir nada, sem ver, sem experimentar, e ainda dando tudo errado, você continuar crendo. Essa é a verdadeira espiritualidade. Porque eu creio nele. Eu não entendo.
mas eu sei que Ele está vendo tudo. Eu sei que Ele não pode dar um fardo maior do que eu posso carregar. Eu creio na palavra dEle. Não vivemos pelo que sentimos e nem pelo que vemos. Andamos por fé naquele que é fiel em sua palavra. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. 2 Timóteo 1,12. Não me vergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Pergunto para a igreja: você tem crido em Jesus Cristo de Nazaré? Isso só pode ser verdade se você vive isso obedecendo. Tem muita gente que curte Jesus, tem muita gente que dá like para Jesus, mas discípulo é outra coisa. Discípulo é aquele que imita Jesus, é aquele que quer ser igual a Ele, que pega os trejeitos de Jesus. Versículo 6 diz: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhes a rede. Diga comigo: ouvir a Jesus é obedecê-lo, segundo a sua palavra. Veja que no começo diz o que? E fazendo assim. O que é fazendo assim? Fazendo assim, obediência. Eles não retrucaram, não questionaram, só fizeram o que Jesus mandou. Por isso eles escolheram uma grande quantidade de peixes. O que muda a nossa vida não é o que vemos ou ouvimos falar, mas é quando nós decidimos obedecer a Deus. O que vai mudar a tua vida sair aqui não é o que você somente está ouvindo, porque escutar é uma habilidade, mas o que você guardou, e a partir do momento que você sai daquela porta e vai falar: eu preciso mudar, eu preciso obedecer mais a Jesus, eu preciso obedecer mais a Jesus, eu preciso confiar mais nele, eu preciso ler mais os evangelhos para conhecê-lo. A palavra do Senhor é digna de toda confiança. Por isso que eu gosto muito da frase. Veja que tem um louvor aqui, não sei se os irmãos já perceberam, da Gabriela Rocha, que tem um erro. Lá vem o pastor com polêmica, não tem ninguém gravando, né? Glória a Deus. Ela canta: para onde iremos nós? Só que o texto não diz isso. O texto diz: para quem iremos nós? Porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Não é lugar, é uma pessoa. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Para quem iremos nós? É fácil de corrigir a letra, não é? Para quem iremos nós? É só isso. Porque só tu tens palavras de vida eterna. Essa frase de Pedro é maravilhosa. Eu não quero ouvir outro. Depois que eu te ouvi, eu não tenho mais condição de viver sem a tua palavra. Eu não tenho condição mais de encarar esse mundo sem a esperança da tua palavra. Não tem jeito. Se tirar a tua palavra dentro de mim, não sobra nada, então me leva. Mas pastor, minha vida virou de ponta cabeça quando eu comecei a obedecer. Muita hora nessa calma. O Senhor Jesus não está desesperado, confia nele. E obedece, mesmo que você não sinta nada e esteja só. Não tem as bem-aventuranças? Leia ela, Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os que são perseguidos, bem-aventurados os que forem injuriados e perseguirem e mentindo, disserem todo mal sobre vós, por minha causa. Se o seu sofrimento é por causa de Jesus, o sofrimento seu vale muito a pena. Agora, se o seu sofrimento é por falta de obediência, sinto muito. Se arrependa e obedece a palavra de Jesus. Versículo 7. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Diga comigo: quando obedecemos, até quem está por perto é abençoado. O texto está dizendo isso. Eles fizeram uma pesca, lotou o barco e pediu ajuda. Olha, está sobrando, vem aqui ajudar, porque o negócio é demais. Quem está com Jesus abençoa a vida de pessoas. Um cristão genuíno, as pessoas querem estar perto, querem ouvi-lo, porque ele sempre tem uma palavra de bênção. Porque não pode nascer dentro de um cristão palavras de maldição e palavras de bênção. Não pode jorrar água doce e salgada. Por isso vigia no que você fala, porque nós nascemos para abençoar. Já tem muita gente para amaldiçoar.
Nós temos que abençoar. E se você está com Jesus e tem fé com Jesus, você, além de ser abençoado, vai abençoar quem está perto de você. E quero que eu diga uma coisa, sei que o Espírito Santo está falando comigo isso aqui agora. Você quer sair do teu trabalho, mas cuidado. Você não está lá à toa, é porque você é luz naquele lugar. Incomoda as trevas. E lá o Senhor quer abençoar aqueles que ainda não o conhecem. Ou você acha que o teu trabalho Deus pensou em você? Se você é cristão e serve Ele pensa no reino dEle. Você não está lá por acaso. Você vende alguma coisa, tem algum cliente que vai entrar lá, é para você abençoá-lo. Quem está entendendo? Pois bem, diga comigo, quando temos uma experiência de fé com Cristo, vemos o quanto somos pecadores. É o versículo 8 vai dizer isso, olha. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Essa sensação também Isaías teve. Quando ele se aproxima de Deus, ele fala: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros também. Afasta de mim, Senhor, misericórdia, eu vou morrer. Mas o Senhor teve misericórdia, tocou o lábio dele e santificou. Uma frase de Calvino que eu gosto, ele diz o seguinte: quanto mais perto de Deus nós vamos chegando, mais santo sim você fica, mas você se sente cada vez mais sujo e pecador. É como um espelho, é como um microscópio. Coloca o seu rostinho, e aqui eu quero dar uma cutucada nas irmãs. Não é uma crítica não, irmãs. Eu sei que as irmãs gostam de cuidar do rosto, amém? Nós homens somos largados com isso. Nós damos prejuízo, se fosse para cuidar de pele, daria prejuízo para as mulheres. Aí você vai lá e retoca toda a maquiagem e tudo, mas se pegar um microscópio e colocar no teu rosto e começar a ampliar, você vai ver micro-organismos andando no seu rosto, e você vai falar: misericórdia. Quanto mais próximo de Deus nós estamos, que é esse grande microscópio, mais pecador você se sente. Por isso não tem como alguém estar perto de Deus e ser um orgulhoso, soberbo, vaidoso. Não tem jeito. A sensação de Pedro foi essa: afasta de mim, sai daqui, eu sou imundo. Diga comigo, quando temos uma experiência de fé com Cristo, temos respeito pela sua presença, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. Quando nós estamos na presença do Senhor na igreja, não dá para ficar batendo papo, porque nós estamos na presença dEle. O irmão Yun da China foi convidado para ir para os Estados Unidos. Ele ficou chocado. Ele falou: eu fui na igreja, as pessoas ficam batendo papo lá fora. Elas não respeitam a presença de Deus. Elas não respeitam o lugar que foi consagrado a Deus. Bom, eu tenho certeza absoluta que cada piso desse aqui foi consagrado ao Senhor. Não pertence à Madureira, pertence ao reino de Cristo. E se tiver que vender o dinheiro, tem que ser entregue para alguém que vai administrar o reino de Cristo, que não é mais isso aqui não é de ninguém, é de Cristo. E você está numa casa que foi consagrada a Deus, e aí você quer bater papo. Eles tremeram diante de Deus, diante da grandeza de Deus. Isso me mostra uma coisa: pessoas que gostam muito de se distrair dentro de uma igreja, essa pessoa não percebeu a presença de Jesus, está longe dela. Veja aí, versículo 10 e 11, acabo. Quem tem uma experiência de fé com Cristo será chamado a servi-lo. Veja o que está escrito no versículo 10. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse a Simão: não temas, que agora em diante será chamado pescador de homens. Uma vez que ele foi provado na fé dele, porque ele obedeceu a Jesus, ele foi aprovado para ser pescador de homens. Quem não obedece liderança, quem não obedece a palavra de Deus que está debaixo da liderança, quem não obedece não avança, não vai ser chamado de servo, vai ser reprovado. Quem tem uma experiência de fé com Cristo será chamado a segui-lo. Fique de pé. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram.
Quem tem uma experiência de fé com Cristo será chamado a segui-lo. Se você tiver uma experiência com Jesus, Jesus vai dizer isso para você: deixem tudo e me segue. Deixem tudo. Venha sonhar os meus sonhos. Eu quero cantar um pedaço de um louvor. Eu acredito que está em Lá menor, que é Deus, da Lino Marçal. Que começa em Dó, você vai ter que abaixar um tom para mim, tá? No Si, tá? Deixa eu escutar. Por que eu quero cantar esse pedaço de louvor? Porque Delino Marçal, ele, o que ele faz? Ele compõe esse louvor, que é desafiador para nós cantarmos. 2 anos depois, os pastores sabem como é que a mãe dele morreu? A mãe dele estava saindo da tarde da bênção. Desce um louco, nu, com um pedaço de ferro na mão, isso aqui. E ele, ameaçando as pessoas, ela estava na porta da igreja, de uma Assembleia de Deus, se eu não me engano, Madureira também. E ela estava saindo, ele veio e deu uma marretada na cabeça dela. Ela cai no chão e começa a sangrar, ela morre na hora. Aí eu pergunto para os irmãos, para cantar esse louvor de novo, ele continuou cantando. Tem que ter muita fé em Jesus. Porque muitas vezes você vai perguntar: por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu aquilo? Você tem direito de perguntar, mas respeite a Deus. Ele é soberano, Ele sabe de todas as coisas. Você pode dizer a Ele, mas cuidado para não blasfemar. O refrão vai dizer assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta, mas se fecha, continua. Se a doença vier, Ele é Deus. Se tudo der certo, mas se não, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi ao quê? Dele vem o sim, o amém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, se a doença vier, Ele é Deus. Se curado, se tudo der certo, mas se não, glória a Deus. Esse tom eu não arrisco não, era um tom abaixo, mas glória a Deus por isso, amém? Bom que a igreja ajudou a cantar. Obrigado, vocês são bênção demais, amém? Peguei desprevenido daqui. Os irmãos entenderam ou não? Sim ou não? Se você continuar adorando ao Senhor Deus, mesmo sem entender, você vai ter a paz que excede todo entendimento. Glória a Deus, eu agradeço pela oportunidade. Amém. Aleluia.